Hoje nós temos um vídeo bastante completo em cima de um dos salmos mais lindos que existe. Pois é, hoje eu quero trazer uma técnica para você que você vai aprender a extrair do texto bíblico várias e várias aplicações. Eu vou fazer esse vídeo super completo, então segura aí na cadeira e assiste esse vídeo comigo. Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183 e são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 78, nós temos o Salmo 73, que é um dos mais lindos de toda a Bíblia, na minha humilde opinião. Eu separei ele aqui na versão da Bíblia Viva e vamos ler porque hoje a gente vai trabalhar bastante no texto. Diz assim a Escritura: é verdade. Como Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm corações puros. Mas eu quase tropecei e caí. Por pouco abandonei o caminho certo. Meu problema é que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos maus. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre gordos e fortes. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse uma joia. Por isso, a violência cerca suas vidas como uma roupa cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. São perversos por natureza. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. Fazem ameaças contra o próprio Deus e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda pergunta: será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra? Verso 12. Vejam bem o que acontece com os orgulhosos. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer puro? Vejam qual foi o resultado: sofrimento e problemas durante toda a vida. Se eu tivesse realmente dito estas coisas, seria um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender este fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Até que um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para essa gente. Deus os colocou num caminho bastante liso, onde eles vão escorregando até caírem na mais completa destruição. Eles serão destruídos de repente, destruídos completamente por aquilo que mais temem. Quando tu entrares em ação, ó Senhor, removerás esta gente da tua presença, como nós apagamos o sonho da noite quando acordamos. Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. 22. Agi como um irresponsável, como um louco ignorante diante de ti. E apesar de tudo isso, tu estavas sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Tu me guiarás com a tua sabedoria durante esta vida e depois me receberás ao teu lado na glória. Quem mais além de ti eu posso considerar como Deus? Ninguém. Aqui na terra o que eu mais desejo é a tua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração ficar doente, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha eterna riqueza. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar de ti será castigado com a morte eterna. Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O Senhor Deus é a minha proteção, e por isso eu conto ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Uau, que texto, não? Um texto realmente que para mim é um dos mais lindos da Bíblia e que é uma das maiores verdades, talvez não lá
não no que a gente expressa, mas talvez lá dentro do nosso coração, a gente, por muitas vezes, na nossa vida, a gente pensa exatamente como o autor desse salmo. Pois bem, o que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje é o que o texto nos fala sobre o homem. E esse texto aqui fala muito sobre o homem, e para que a gente possa pegar aplicações sobre o que o texto nos fala sobre a figura do homem, ok? Vamos lá. Começa o texto. É verdade como Deus é bom para Israel, para as pessoas que têm corações puros. Mas eu quase tropecei e caí. Por pouco abandonei o caminho certo. Veja aqui, uma primeira característica é que o homem está sempre à beira de tropeçar. E aqui nós estamos falando do homem piedoso, né? Do homem filho de Deus. Olha, à beira de tropeçar. Por pouco abandonei o caminho certo. O homem é passível disso, é passível de tropeços, ok? Mesmo o servo de Deus, sim, ele é passível de tropeçar, de cair e até eventualmente de abandonar o caminho certo da retidão. Meu problema é que eu tinha inveja dos orgulhosos vendo o sucesso e a felicidade dos maus. O homem tem inveja do seu próximo quando este está em melhor situação. Detalhe, o homem não só tem inveja do seu próximo quando ele está em melhor situação, como o cristão, nós podemos pensar aqui, o cristão ele pode chegar a ter inveja do ímpio, da pessoa que não é cristã. Meu problema tal é que eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dos maus. Verso 4. Para eles a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde, estão sempre gordos e fortes. Até aqui ele está explicando um pouco da sua inveja, né? Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens. Por isso exibem seu orgulho como se fosse uma joia, por isso a violência cerca as suas vidas como uma roupa cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. Olha só, tudo isso aqui que ele está falando sobre o que acontece lá do lado de fora demonstra o homem sempre, não vou colocar sempre, mas o homem é insatisfeito com a sua atual condição. Por vezes o homem pode estar insatisfeito com a sua atual condição e quando ele olha para fora, ele percebe ainda mais essa sua insatisfação. Veja que ali no texto, ele está demonstrando, olha só, eles têm a vida tranquila e sem preocupação, ou seja, ele deve estar cheio de preocupação. A vida dele não deve estar tranquila. Eles têm boa saúde, estão sempre gordos e fortes. Possivelmente, ele passa por problemas de saúde. Eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e dificuldades dos outros homens. Olha só, a gente está cheio de problema, mas o ímpio não está. Exibem seu orgulho como se fosse uma joia, por isso a violência cerca seu corpo, cerca suas vidas como uma roupa cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. Então, veja só que esse homem, o autor, está olhando para fora e está insatisfeito com o que ele tem. Por exemplo, ele está falando que os outros são ricos e por causa disso eles podem fazer o que eles quiserem, o que o coração deles imagina. E eu não. É como se ele estivesse falando isso. E eu aqui, servindo a Deus, não. Olha só, ele aqui fala que o homem, olha só, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam. E aqui está falando do homem rico. Poderíamos colocar aqui, ó. O homem rico pode, vou colocar dessa forma, pode tropeçar nos seus desejos, né? Porque como ele pode, de fato,
ter eventualmente tudo aquilo que o seu coração imagina, então ele pode sim imaginar e desejar coisas pecaminosas, certo? São perversos por natureza. O homem é perverso por natureza. E aqui, sim, ele está falando do ímpio, mas a gente pode traduzir isso para toda a humanidade. Qualquer homem é perverso por natureza, tem a natureza pecaminosa em si. Conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras. O homem se orgulha de seus feitos. Isso é um fato para todo e qualquer homem. Fazem ameaças contra o próprio Deus e suas calúnias se espalham por toda a terra. O homem, e aqui eu vou colocar, obviamente, sem Deus, calunia o Senhor. Como eu posso dizer, desafia o Senhor também. Que é o que ele vai fazer logo em seguida nos próximos versículos. Olha só. Fazem ameaças, suas calúnias se espalham sobre toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem como se fosse água pura da fonte. E ainda pergunta, será que Deus sabe o que está acontecendo? Aqui, ó, desafiando Deus, né? Será que o grande Deus entende o que se passa na terra? Veja, eles afrontam a Deus. E detalhe, o povo confuso, os homens confusos buscam orientação. Vamos colocar assim, a grande massa dos homens, ou seja, a grande maioria dos homens, procuram orientação com ímpios a respeito da vida. E isso é uma preocupação tremenda para nós cristãos. Vejam bem o que acontece com os orgulhosos. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Isso aqui a gente já viu ali em cima. Será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer puro? Olha aqui. O homem, e aqui agora, o homem é filho de Deus, o homem piedoso, vamos colocar assim, o homem piedoso chega a duvidar da eficácia de sua santificação. Isso acontece. Chega a duvidar da eficácia da sua santificação. Será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar? Para permanecer puro? Será que foi à toa? Será que não tem nenhum resultado tudo isso que eu fiz? Será que para mim não seria melhor eu ter ficado como os outros? Eles estão lá, fazendo tudo que querem, continuando com as suas vidas ímpias e estão bem, estão super bem. Mas eu, olha só, vejam qual foi o resultado, o meu resultado. Vivi, procurei, me esforcei não pecar, para não pecar. Me esforcei para permanecer puro e vejam qual foi o resultado. Sofrimento e problemas durante toda a vida. Se eu tivesse realmente dito essas coisas, seria um traidor do povo de Deus. Aqui tem um ponto muito interessante. O homem de Deus deve cuidar com aquilo que fala. O homem de Deus deve cuidar, ou tomar cuidado, deixa eu colocar assim, vai. Tomar cuidado com aquilo que fala. Por quê? Por mais que ele estivesse pensando tudo isso e cogitando tudo isso na sua mente, e por vezes na nossa mente vão passar estas coisas, nós temos, como eu posso dizer, nós temos tentações que se passam na nossa mente a cada instante, e se a gente não toma cuidado com o que sai da nossa boca, se a gente expressa tudo aquilo que vem nos nossos pensamentos, nós podemos ser considerados traidores do povo de Deus. Ou seja, por vezes nós vamos até pensar assim, pode até ter isso no coração, pode até ter vindo no coração, ter passado pela mente e estar cogitando esse tipo de coisa, mas um servo fiel de Deus, ele tomará cuidado com as suas
palavras, para que não expresse isso para fora e deixe que isso seja realmente a verdade de sua vida e que as pessoas acabem olhando para ele e falando, olha só qual é realmente a essência dele. Quando na verdade talvez aquilo é só uma tentação que está se passando pela sua mente. E ele continua, mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso das pessoas que desprezam a Deus. O homem não entenderá tudo o que acontece, vamos usar a expressão de Salomão aqui, debaixo do sol. O homem realmente não entenderá. A gente não entenderá tudo o que acontece aqui nessa terra, a gente não entenderá todos os detalhes do porquê Deus permite determinadas coisas, a gente não entenderá. Realmente é muito difícil entender esse fato. E é difícil mesmo entender o porquê que pessoas que desprezam a Deus estão aí esbanjando de tudo. Só que aí o versículo 17 é a virada de chave do texto inteiro. Até que um dia, quando estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para essa gente. Quando o homem está na presença de Deus, realmente ele entende a verdade da vida. Ou se não entende, ele aceita a verdade da vida. Por mais que tudo isso esteja acontecendo e talvez eu nem entenda, mas eu aceito porque Deus assim o fez. Então, vamos continuar aqui, olha. Até que um dia, quando estava no templo de Deus, eu entendi o triste destino reservado para essa gente. E aí ele continua. Deus os colocou no caminho bastante liso, onde eles vão escorregando até caírem na mais completa destruição. Eles serão destruídos de repente, destruídos completamente por aquilo que mais temem. Aqui tem um fato que o homem, o ímpio, pensa estar seguro, mas está caminhando para a total destruição. Isso é um fato. Quando tu entrares em ação, ó Senhor, removerás esta gente da tua presença, como nós apagamos o sonho da noite quando acordamos. Quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Olha só, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, ou seja, o homem pode revoltar-se contra Deus em momentos da sua vida. Pois é, isso acontece. E ele continua, olha, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. As emoções do homem são completamente voláteis. Ou seja, a todo momento nossas emoções podem variar e podem ficar em guerra, podem levar a gente por várias e várias decisões erradas. Ele continua, agir como um irresponsável, como um louco ignorante diante de ti. O homem toma decisões completamente equivocadas em momentos da vida. Pois é. Deus está falando aí? Aqui com certeza. Vamos lá. E apesar de tudo isso, tu estavas sempre ao meu lado, segurando bem firme minha mão direita. Tu me guiarás com a tua sabedoria durante esta vida e depois me receberás ao teu lado na glória. Olha só, aqui há um senso, olha só, segurando sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Tu me guiarás com a tua sabedoria durante essa vida. Olha só o senso de dependência. O homem, na verdade, é
completamente dependente de Deus. Completamente dependente de Deus. Então, continuando aqui, quem mais além de ti eu posso considerar como Deus? Ninguém. Aqui na terra o que eu mais desejo é a tua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração ficar doente, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha eterna riqueza. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar de ti será castigado com a morte eterna. Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O Senhor Deus é a minha proteção e por isso eu conto ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. E então ele conclui todo o texto aqui, demonstrando o quê? O homem só tem plena satisfação em sua vida terrena quando se rende completamente ao Senhor. Olha só, 18 características numa leitura rápida, hein? Uma leitura rápida. Se a gente passasse mais tempo aqui, e olha que o vídeo já está aí na beira dos 20 minutos, se a gente passasse mais tempo aqui, relesse o texto mais 2, 3 vezes, a gente com certeza ia encontrar ainda muito mais coisas, detalhes, só sobre o que o texto nos fala sobre o homem. E eu não vou repassar aqui as 18 coisas que o texto nos fala sobre o homem aqui que a gente identificou, mas com certeza à medida que a gente foi falando, você pode e você também pode talvez voltar o vídeo e avaliar a sua vida com relação a cada uma destas pequenas, aqui não estão no formato de aplicações, mas você pode tirar, sim, fazer aplicações de cada uma destas características que o texto te fala, nos fala sobre o homem, ok? Então, reveja cada uma dessas características e aplique elas à sua vida. O que você achou dessa técnica? Você já fez isso alguma vez com o texto bíblico? Coloca aí nos comentários, comenta aí pra gente e um detalhe, comenta porque eu gosto de ler os comentários. Eu leio e respondo cada um dos comentários que fazem a respeito dos vídeos. Então, coloca aí nos comentários e não esquece, se foi abençoador para você, compartilha com algum irmão, com algum amigo, algum irmão lá da sua igreja, algum parente, algum amigo, compartilha aí esse vídeo para alcançar e edificar ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe nesse dia e até a próxima.